Oê, hahaê, quem quer dinheiro? Gostaram da minha imitação do Silvio Santos? Tá bom. Vamos então à pergunta de R$ 1 milhão. Qual é o animal que parece com um fascista, fala como um fascista, age como um fascista, mas não é fascista? Já sabem a resposta? Não? Bom, nem eu. Presidente Vargas. Em Brasília, hora de dançar ska. Enfim, vamos ao que interessa. Vamos falar de fascismo. Uma palavra que está aí presente no nosso cotidiano, que ressurge com força total e precisamos entender direito o que é. O fascismo, diferente de outras ideologias políticas ou outras correntes econômicas, não possui um arcabouço teórico, como, por exemplo, o liberalismo econômico que surge a partir das ideias de Adam Smith, ou o comunismo, que surge a partir das teorias de Karl Marx, Friedrich Engels, entre tantas outras correntes políticas e econômicas, né? O fascismo, ele é um conjunto de práticas e valores que precisam de determinados elementos para que a gente configure aquele governo, aquele grupo, aquele regime como fascista. Nós vamos falar sobre alguns desses elementos. Entender que determinados governos ou determinados grupos políticos não precisam necessariamente seguir à risca todos esses pilares para nós considerarmos que sejam grupos fascistas ou pelo menos simpáticos, próximos ao fascismo. Mas eles precisam pelo menos de algumas dessas características. Bom, antes da gente falar desses elementos, é importante a gente contextualizar historicamente. O fascismo ele surge na Itália, com Benito Mussolini, nos anos 20. Ele funda o Partido Nacional Fascista Italiano em 22. Em pouco tempo, os candidatos do grupo fascista se elegem, tomam o parlamento, se elegem como maioria do parlamento, e Mussolini ganha apelo, adesão popular da massa com seu discurso e é convidado pelo rei italiano Vittorio Emanuele III a assumir o posto de primeiro-ministro. É importante a gente entender que Mussolini chega ao poder de forma tranquila. Os grupos políticos de vários países que se inspiram nos seus ideais, nas suas ideias, chegam ao poder de diferentes maneiras. Não necessariamente um grupo fascista precisa chegar ao poder por meio de violência. Há grupos que chegam por meio de eleição. Hitler chegou no poder assim e depois se perpetuou lá. Outros chegam dando golpe de Estado e outros, inclusive, elegem deputados que ficam anos e anos no parlamento sem nada fazer até que um dia eles se elegem presidente. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Mas vamos falar sobre esses elementos. Quais elementos são necessários para a gente configurar uma ideologia como fascista? O primeiro elemento do fascismo é o totalitarismo. O totalitarismo é o fortalecimento de um Estado vigilante, um Estado controlador, um Estado policial. Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, ela escreve no seu livro As Origens do Totalitarismo que o principal instrumento do totalitarismo é o terror. É através do terror que essa liderança consegue a obediência da massa. Isso pode se apresentar, inclusive, com um discurso de que a violência generalizada, a marginalidade generalizada, faz com que seja necessário o fortalecimento das polícias, o controle absoluto das forças armadas, para que o povo tenha segurança, mesmo que isso custe algumas liberdades individuais. Mas a segurança é mais importante. Um outro ponto do fascismo é o autoritarismo. Nesse ponto entra a questão da inquestionabilidade do líder. O líder não pode ser questionado. Ele é a liderança máxima. Criticar, questionar o seu líder é criticar o seu país. Ele é o capitão, a gente está no mesmo barco. Se você for contra o seu líder, você está sendo contra o seu próprio país. Outro ponto do fascismo é a questão da censura. A censura pode se apresentar de diferentes formas.
fechando, caçando registro de meios de comunicação ou disseminando ódio. Esse ódio é disseminado quando esses meios de comunicação são associados a difusores de mentiras, difusores de calúnias contra o governo. O povo precisa odiar esses meios de comunicação, odiar esses jornais, odiar essas empresas de televisão. Só podem confiar nas fontes de informação repassadas pelo governo, nas informações repassadas pelos seus aliados, naquilo que é aprovado, naquilo que enaltece e fala bem do governo. Outro ponto é o militarismo. O militarismo é a forma como o líder se apresenta, sempre usando figuras de linguagens alusivas a padrões militares, comparando a sua base a soldados, e isso inclusive estimula o fortalecimento de um discurso pró-armamento civil. Armar a população para que se defenda a sua liberdade. Armar a população para que defenda as ideias difundidas pelo governo. Não basta a polícia, não basta o exército. A população também precisa se armar. Porque somente uma população armada é uma população livre. Sabe quem disse isso? Mussolini. Um outro ponto, e esse é praticamente uma unanimidade em todas as experiências fascistas, é o nacionalismo extremo. Esse pilar se apresenta com a exaltação de símbolos nacionais, não só bandeiras, elementos da cultura nacional, uma exploração ao sentimento de pertencimento à pátria, atrelado a um discurso de que a pátria perdeu a sua glória, de que no momento anterior a pátria vivia os seus melhores dias e que isso precisa ser restaurado, isso precisa ser resgatado. O fascismo na Itália reivindicava o Império Romano. O nazismo na Alemanha visava recriar o Terceiro Império Alemão, o Terceiro Reich. Geralmente, esse discurso se apresenta como um discurso saudosista. Naquela época ela era melhor. Naquela época a gente vivia em paz. Tinha perseguição, tinha tortura, mas eu pelo menos podia ficar na rua até tarde, tinha emprego para todo mundo. Outro ponto que é importante a gente entender que é elemento central do fascismo é o unipartidarismo, é o funcionamento de um único partido. Não necessariamente os grupos fascistas se apresentam da mesma maneira, como eu falei no início desse vídeo. Alguns regimes e experiências fascistas de governo não implementaram o unipartidarismo, ou seja, a existência de um só partido. Alguns, inclusive, optaram pela experiência de bipartidarismo, a existência de somente dois partidos, como o regime militar no Brasil, onde um grupo político era pró-governo e outro fazia críticas mais leves, mais moderadas. Mas uma coisa é importante, o líder que tem a ideia fascista na cabeça, ele não se dá bem em nenhum partido político, assim como Mussolini não se deu em nenhum partido político que ele fez parte na sua juventude. Essa liderança migra pelos partidos, pode ser eleita, mas não consegue formar uma base aliada em partidos já existentes porque os partidos políticos têm pensamentos diferentes até no seu interior. Ele precisa fundar um partido próprio, uma espécie de aliança pelo seu país, um partido que ele controle, um partido que seja dele, único e exclusivamente dele e dos seus, que divulgue ao máximo as suas ideias. Um outro elemento do fascismo é o culto à personalidade. Além dele ser inquestionável, desse líder ser inquestionável, ele é um messias, ele é o libertador, ele é o cara que apareceu no momento onde a pátria estava desacreditada de política, onde a pátria estava entregue à corrupção. Ele apareceu dizendo que todos os políticos são iguais. Mas ele é a alternativa à velha política. Ele é diferente. Ele é o novo. Ele geralmente é representado em cartazes, em fotos, em posições heróicas, montado em seu cavalo, libertando a nação, sendo o cara que vai levar o país para um novo patamar, um novo modelo. Esse cara precisa ser amado pelo seu povo, enviado de Deus pelo seu povo. Esses elementos, como eu falei, serviram de inspiração para vários regimes diferentes no mundo. A Espanha, por exemplo, teve o franquismo. Portugal teve o salazarismo. A Alemanha teve o nazismo com Hitler. E até no Brasil existiu na época um grupo declaradamente fascista, nos anos 30, chamado Ação Integralista Brasileira.
não chegou a governar o país. Esses grupos, esses modelos de governo são profundamente diferentes entre si, mas também profundamente semelhantes. Eles possuem essas características, se não todas, a maioria delas, possuem esses elementos em comum, mas possuem as suas particularidades, as suas formas de governar, as suas formas de disseminar as próprias ideias. Uma diferença fundamental com o nazismo, por exemplo, é a ideia da supremacia da raça ariana alemã, coisa que não existiu no fascismo, coisa que não existiu no franquismo, nem no salazarismo e nem nas ideias da ação integralista brasileira. O nazismo dizia, por exemplo, que a raça alemã era superior a todas as outras, né? Mas uma coisa é certa, os regimes fascistas alegam que o seu país é o mais importante, que o seu país precisa se sobressair aos outros. E todos aqueles que são contra esse regime, são contra esse governo, que são críticos ao governo, são inimigos. Em geral, esses inimigos precisam ser rotulados. Encontram-se grupos para se rotular, se taxar e eleger como inimigos centrais. Sejam judeus, como Hitler fez na Alemanha, também fez com ciganos, com negros, com homossexuais, comunistas, até mesmo liberais. O que importa é que todos aqueles que são contra o governo são rotulados desse grupo político. Às vezes você não é comunista, às vezes você não é liberal, mas o fato de você ser crítico ao governo em algum ponto torna você um comunista, um liberal ou pertencente a qualquer grupo que às vezes você não faz parte. Bom, se você vive, presencia, conhece algum governo parecido com isso, desconfie, acenda a luz do alerta, estude, pense mais. Claro, tem muitas outras ideologias, muitas outras correntes de pensamento que nós precisamos aprofundar, que não cabe aqui nesse vídeo, mas que eu pretendo mais à frente voltar e falar mais sobre liberalismo, socialismo, social-democracia, enfim. Vamos deixar isso para outra conversa. Por ora, fiquemos alerta e pensemos que o fascismo precisa ser combatido. Fascismo não é questão de opinião. Fascismo não é questão de liberdade de expressão, certo? Todas as outras ideologias podem ser conversadas, divergidas, mas fascismo não. Nenhuma ideia totalitária que queira se sobrepor às outras através da perseguição pode ser aceitável como ideia de liberdade de expressão. Pense nisso. Um abraço e até a próxima.